Olá, como você está? Tudo bem? Nesta aula eu vou trazer para você toda a sequência de planejamento virtual, cirurgia guiada, provisório feito por computação virtualmente, impressão do provisório, captura em boca após instalação do implante e finalmente a finalização de um caso clínico com uma coroa totalmente cerâmica sobre implante. A intenção dessa aula é que você aplique os conhecimentos teóricos adquiridos na prática, através de um caso clínico. Vamos então iniciar aqui relembrando que todo o fluxo digital obedece a esta sequência lógica, que é o escaneamento, ou seja, passo 1, a aquisição das malhas 3D, passo 2, o design digital, o Dental CAD ou um CAD aberto. E 3, produção das peças. Então, sempre trazendo essa sequência para quem conhece o meu trabalho de ensino em odontologia digital, eu sempre friso essa questão do fluxo padrão. Você aplica esse fluxo a qualquer situação. Então, nesta aula, particularmente, eu vou aplicar este fluxo a um caso de unitário sobre implante, feito totalmente por vias digital, desde a fase do planejamento, guia cirúrgico, provisório e produção da coroa cerâmica. Esta é a situação clínica, então. Nós temos aqui um central, um elemento 11, avulsionado após um acidente, e o paciente necessita de uma prótese sobre implante. Essa é a opção do paciente. Tá? Um fato curioso é que o paciente conseguiu recuperar o central avulsionado sem nenhum prejuízo à sua anatomia, textura e assim por diante. Vocês vão poder perceber aí uma situação única aí e uma estratégia que eu resolvi utilizar para resolver esse caso da melhor maneira, aproveitando a anatomia original desse central avulsionado. Pois bem, passo a passo, digitalmente, o que nós podemos fazer, inclusive você que está aqui me assistindo, né, mesmo que não tenha um scanner intraoral ainda em sua clínica, mesmo que não tenha um tomógrafo em sua clínica, vou mostrar aqui que é possível sim usufruir de tudo isso, tá? Está ao seu alcance, independente de ter ou não a ferramenta, o próprio scanner em si ou o tomógrafo. Então a odontologia digital está sim ao seu alcance. Por quê? Porque você pode muito tranquilamente, através de um centro de radiologia, conseguir um escaneamento desse paciente. Neste caso, eu estava em viagem quando o paciente me procurou, então já solicitei que ele fosse a um centro de radiologia. 2 dias após o exame, eu já fiz a consulta com ele, já tendo isso em mãos. Quer dizer, à distância, o paciente foi ao centro de radiologia, fez o escaneamento e eu já antes da consulta consegui aí produzir um design 3D da nova restauração. Vejam então aqui eu copiando e colando o próprio dente do paciente, o dente 21. Então eu copiei e espelhei num software que se chama Mesh Mixer, que é um software inclusive gratuito e aberto, não é um software odontológico. Tá? Na plataforma Reabilite, eu trago vários conteúdos de como usar estes softwares. Tá? Para você que está assistindo essa aula, então, fica aí uma dica. Pois bem, dessa maneira eu consegui já a anatomia desejada e já consegui também trazer o contexto para o paciente da questão de volume tecidual, que é necessário algum tipo de enxerto ósseo ou conjuntivo ou um enxerto ósseo conjugado com fibras colágenas. Tá? No caso aqui foi proposto após a conversa inicial o GenOs BIOS College. Perdão. Tá?
A partir deste encerramento virtual, então, e aí entra a beleza de se planejar um caso como esse, um caso limite, no ambiente virtual. Vocês podem observar ali, tá, em verde, um modelo sobreposto à tomografia. Então eu tenho aqui uma malha 3D que foi adquirida pelo scanner, já com o dente que eu fiz ali, o desenho virtual, o dente 21, espelhando o dente 11, espelhando o dente 21. Tá? E nós conseguimos observar, então, no software de planejamento virtual, tá, a posição ideal desse implante. Percebam que existe ali, sim, um sinal do alvéolo ao qual sofreu a avulsão. Tá? Um detalhe a ser citado sobre esse caso é que o paciente teve uma internação após um acidente com infecção hospitalar. Portanto, ele rejeitou veementemente procedimentos mais invasivos, tá? Inclusive uma área doadora, um enxerto de conjuntivo, uma área doadora em palato, tudo isso foi rejeitado pelo paciente devido aí ao histórico de infecção hospitalar e reinfecção após a alta da sua internação após o acidente. Portanto, fica um bom senso clínico. Não foi proposto a este paciente um procedimento de menor risco possível, que é justamente uma cirurgia guiada flapless, sem retalho, através de um guia cirúrgico impresso, uma impressora 3D, de maneira a fazer uma cirurgia minimamente invasiva, e propôs-se também um pequeno rebatimento da região gengival através ali da técnica flapless, um pequeno rebatimento para inserção de um enxerto conjugado colágeno com osso inorgânico, no caso aqui o Bios Collagen. Tá? O paciente se sentiu seguro e aceitou o procedimento. O que é interessante chamar atenção aqui para a questão do planejamento é que nesse momento nós temos todo o nosso planejamento. Vejam lá aquele modelo verde ali, destacado agora. Esse modelo verde é o modelo proveniente do meu encerramento virtual, que foi sobreposto à tomografia. Ou seja, é a boca do paciente que foi escaneada no centro de radiologia com o meu encerramento diagnóstico do 11 na posição ideal, tá? Que a anatomia foi aqui copiada e colada do 21. E para você que está interessado nas vantagens da odontologia digital, tá? Esse procedimento eu mesmo faço, não delego a técnico, no Mesh Mixer, que é um software gratuito, e me toma menos do que 3 minutos. Tá? É muito rápido e você já sobrepõe o encerramento diagnóstico, o modelo, a tomografia e planeja então a melhor posição possível. Esse software que você está vendo é o Blue Sky Plan. Tá? Ele é gratuito para uso. Tá? Porém, se você desejar exportar uma malha de um guia cirúrgico, você arca com o custo de um crédito para exportar isso, para produzir, etc. Tá? Na minha rotina, eu prefiro terceirizar essa etapa. Então, eu simplesmente salvo esse projeto e envio junto com todos os arquivos para um parceiro, um centro de planejamento, que vai produzir o guia cirúrgico para mim, baseado na posição que eu programei aqui neste software. Então, tá aí, é o seu alcance. Você não precisa ter necessariamente tudo no seu consultório, você tem os seus parceiros aí para poder te ajudar nessa missão. Legal, né? Isso tudo, esse software, inclusive o Mesh Mixer que eu citei anteriormente, é muito tranquilamente possível aí baixar nos sites das empresas que representam aí estes softwares. Legal? Muito bem. Então temos aqui, após a produção no ambiente virtual, lembrando da sequência, a aquisição, escaneamento 3D foi feito em radiologia, o design, que é criar essa anatomia nova desse provisório, tá? Seja para planejar no software de cirurgia guiada, seja para poder usar esse formato através de uma impressora 3D. Tá? Passo 2 foi o design feito no software gratuito, também aberto. E, finalmente, na minha clínica eu tenho de rotina desde 2017 já a impressão 3D. Já tenho 2 impressoras aqui. Aí aqui uma impressora de entrada que eu uso aqui na minha rotina. Você pode usar para imprimir o seu provisório com uma resina de provisório. Tá?
Algumas dicas que são interessantes, então vocês veem aqui uma bandejinha com os provisórios. Eu exagerei aqui para pôr no slide, mas geralmente eu imprimo pelo menos 2, porque caso um dê problema, você tem um reserva. E a máquina trabalha para ti. Essa é a impressora 3D, e aqui o provisório impresso com essas aletinhas laterais para facilitar a hora de capturar em boca. Uma outra dica que eu gosto de dar também, para quem não só o provisório impresso, mas qualquer provisório, é pegar o seu cilindro de provisório, seu cilindro de titânio, e condicionar com ácido fluorídrico, o condicionador de porcelana. Vejam aqui como o titânio fica todo condicionado, tá? Não esqueça de lavar bem e deixar em cuba ultrassônica por pelo menos 5 minutos esse cilindro aqui para remover qualquer resíduo de ácido. E depois disso, você pode pigmentar, tá, com uma resina branca opaca, tá, o cilindro, uma resina aqui no caso é um corante fotopolimerizável, o sistema Allure da marca Cosmos, tá? Então aqui nós temos o cilindro pintado com um corante branco opaco para mascarar o metal, não ficar aquele aspecto acinzentado no provisório, tá? Então ao seu alcance, a impressora de baixo custo, coroa provisória impressa com apoio nos dentes vizinhos, vai determinar a posição aí do meu provisório, e isso já está alinhado inclusive com o planejamento virtual, então o orifício central passante ali do provisório fica bem legal, tá? Aqui para vocês enxergarem, então, no momento do procedimento, através de cirurgia guiada, tá? Você consegue perceber ali o guia cirúrgico instalado, tá? E a equipe aqui fazendo a fresagem sem retalho, tá? A posição a qual é feita a fresagem e é feita a inserção do implante é a posição determinada no software que eu mostrei anteriormente, baseado no encerramento diagnóstico feito naquele primeiro programa que eu mostrei, que é o Mesh Mix. Tá? Quer dizer, dessa maneira a gente consegue ter aí uma posição muito ideal dos implantes. Tá? Fica aqui um alerta, um bom senso, né? A cirurgia flapless não é uma cirurgia brainless, quer dizer, não é uma cirurgia sem cérebro, sem planejamento, sem bom senso. Tá? Não são todos os casos que é possível uma cirurgia flapless, sem retalho, como essa que está sendo feita aí. Tá? Então é importante que você entenda este processo para que nós consigamos aí trabalhar com segurança. Tá? Muito bem, implante instalado. Aqui no quadro superior vocês veem o primeiro passo, então eu vou passar agora uma sequência, um passo a passo clínico, tá? Com vídeos de como fazer o provisório. Vejam como é fácil, muito rápido e tranquilo, tá? Então aqui eu tenho a posição do implante, vejam que foi feito sem retalho, então a gente não tem aqui sutura, tá? E aí eu instalo aquele cilindro de provisório que já foi cortado na altura ideal, já que eu tenho nas malhas 3D as alturas, eu tenho a posição da cabeça do meu implante, então eu consigo até fazer isso, eu já consigo pré-selecionar o componente, tamanho de pescoço, a altura que eu vou cortar esse cilindro para poder ancorar o provisório sem que esse cilindro bata ali no antagonista. Bacana, né? Então eu instalei ali o cilindro já maquiado com opaco. Vamos ver então aqui o processo. Eu vou posicionar meu provisório. Então eu gosto de fazer essas aletinhas laterais na impressão 3D que depois vão ser cortadas, tá? A parte interna do provisório tem ali um orifício passante, tá? E depois disso você vai usar uma resina Flow fotopolimerizável. Importante citar que as provisórias impressas, tá, são de uma composição química muito parecido com as resinas compostas. A parte orgânica, o BIS-GMA, TEG-DMA, o DMA e assim por diante. Então, você não consegue uma adesão interessante usando o acrílico convencional. Então, nós vamos usar a nossa resina fotopolimerizável, o que, na minha vivência, é uma vantagem, tá, para essa situação, justamente porque é muito mais rápido. É muito mais rápido. Posicionou o provisório, vem com o acrílico, a resina fotopolimerizável Flow, tá? E aplica ali na parte interna entre o cilindro e o provisório. Não esqueçam de proteger o orifício passante do parafuso com bastante volume de teflon para não ter risco de escorrer para dentro do
do túnel passante ali uma resina foto e depois complicar a sua vida, né? Se isso acaba ali inviabilizando a retirada do parafuso, tá? E aí, com o fotopolimerizador, a gente polimeriza ali aquela resina e já consegue também fazer ali uma pigmentação, tá? Uma pigmentação para acertar a cor. Então você pode ter no seu estoque uma resina A2, por exemplo, e uma B1, e o resto você resolve com maquiagem, tá? Aqui também é o kit Alure da Cosmos, tá? Com maquiagem. E por fim, né, a gente tem ali que aplicar um gel hidrofílico para uma polimerização final, tá? Para polimerizar aquela camada inibida por oxigênio. Então é exatamente a mesma coisa que você aplica para resinas compostas, para reconstruções em resinas compostas, pigmentos e assim por diante, tá? Bem tranquilo, bem fácil de executar, bem rápido, que é uma grande vantagem. Então tá aqui o resultado após remoção da boca, secção daquelas aletas laterais, tá? Nós temos então aqui o provisório imediato sobre o implante com todo o contorno, para manter perfil de emergência, para dar volume, respeitando todas aquelas regras ali que devem ser respeitadas para um provisório em área estética, tá? E vocês observam esse brilho de superfície, é justamente o glaze final. Então esses sistemas de pigmentação de resinas impressas têm também o glaze, que é uma resina fluida, você aplica sobre o dente e fotopolimeriza, tá? Vejam aqui que bacana nessa foto lateral, a textura natural do paciente aqui na nossa coroa provisória, e essa textura não foi feita a broca, tá? Essa textura aqui foi feita exatamente através da impressão 3D. Legal? Muito bem. Tá aqui, ó. Ao final da cirurgia, já com a inserção aqui de um enxerto particulado ósseo com conjuntivo concomitante, tá? Quer dizer, um enxerto composto de origem industrial, tá? Sem remoção de tecido conjuntivo da área doadora, opção do paciente. A gente observa aqui já um pequeno ganho de contorno, que vai ser, vamos dizer, favorecido também pelo contorno do provisório. E aqui o provisório já recém-instalado logo após a cirurgia, sem sutura. Vejam aqui, tá? Isso aqui é um pequeno volume de sangue, realmente na hora de inserir o provisório ali. Cirurgia muito tranquilo, pós-operatório fantástico, tá? E vale a pena citar sempre, eu sempre recomendo que você faça esses provisórios imediatos sobre implante, levemente em infraoclusão, inclusive na altura das incisais. Se o seu paciente faz guia anterior, não tem como pegar aqui nessa incisal e levar de repente a uma sobrecarga do implante, tanto durante o dia quanto especialmente durante a parafunção à noite. Perfeito? Tá aqui então, provisório instalado. Sempre lembre-se de radiografar o passo a passo. Instalou o cilindro de provisório, radiografa antes de capturar. Terminou o provisório, antes de fechar, faz uma outra radiografia. Confere que essa região aqui do pescoço está bem adaptado ali na cabeça do seu implante, independente do sistema que você usa, seja HE, HI, hexágono externo, cone Morse e assim por diante, tá? Então tá aqui a radiografia do provisório logo após a instalação do implante, tá? E aí o posicionamento ideal já previsto lá no software para que nós consigamos aí um contorno adequado, sem muito volume de cíngulo e que nós consigamos aqui manter a incisal na posição, tá? Quer dizer, todo esse passo a passo está ao seu alcance, mesmo que você não tenha ali o scanner à sua disposição, mas você consegue terceirizar esse processo, a aquisição, que é o passo 1, escaneamento intraoral e tomografia em um parceiro radiologia. O design dessas peças feito pelo próprio dentista no software gratuito. Tá? E caso você tenha uma impressora 3D no seu consultório, você pode imprimir o provisório na sua própria clínica ou também terceirizar para um parceiro imprimir para ti. Tá?